Imagine caminhar pela densa floresta tropical à meia-noite. Seus olhos tentam se ajustar à escuridão, mas você sente que não está sozinho. A poucos metros de você, um dos predadores mais letais e enigmáticos do planeta observa cada movimento seu. Ele é invisível na penumbra, um vulto de seda negra que se move sem quebrar um único galho seco. Muitos a chamam de fantasma da floresta, outros de sombra da noite. Mas o que a ciência e a história nos contam sobre a Pantera Negra vai muito além de sua pelagem escura e seu olhar hipnotizante. 10 curiosidades sobre a Pantera Negra. O mito da espécie única. A ciência do melanismo. Muitas pessoas acreditam que a Pantera Negra é uma espécie separada, como um leão ou um tigre. Mas a ciência nos conta uma história muito mais fascinante. O termo pantera vem do gênero Panthera, que engloba todos os grandes felinos que rugem. Quando falamos de uma pantera negra, estamos na verdade falando de um fenômeno genético chamado melanismo. Imagine um erro de digitação no DNA que, em vez de criar o padrão amarelo com manchas, decide produzir melanina em excesso. Na África e na Ásia, as panteras negras são, na verdade, leopardos, Panthera pardus. Já nas Américas, desde as selvas do México até o Pantanal brasileiro, as panteras negras são onças pintadas, Panthera onca. Esse disfarce escuro não muda quem o animal é por dentro, mas muda completamente como ele interage com o mundo ao seu redor. É um exemplo perfeito de como a natureza pode criar variações magníficas dentro de uma mesma linhagem. 2. O segredo sob as rosetas fantasmas. Se você tiver a oportunidade e a coragem menos de observar uma pantera negra de perto sob a luz direta do sol, verá algo mágico. Ela não é puramente preta como uma folha de papel. Através do pelo escuro, você pode notar sombras circulares, conhecidas como rosetas. São as mesmas manchas que seus irmãos amarelados possuem, mas escondidas sob uma densa camada de pigmento escuro. Os cientistas chamam isso de melanismo incompleto ou fantasmagórico. Essas manchas ainda cumprem sua função original: quebrar a silhueta do animal na floresta. Mesmo sendo escura, a variação de tons no pelo ajuda a confundir a visão da presa em ambientes de luz filtrada, como debaixo de copas de árvores densas. É como se a pantera usasse uma armadura de seda preta, que, dependendo do ângulo da luz, revela sua verdadeira identidade selvagem. 3. A loteria genética, dominância e recessividade. A genética das panteras negras funciona como um jogo de cartas, onde as regras mudam dependendo do continente. No caso das ancas pintodas das Américas, o gene do melanismo é dominante. Isso significa que, se um dos pais for uma onça preta, há uma chance muito alta de os filhotes também nascerem pretos. É comum ver uma mãe pintada com um filhote preto, ou vice-versa. Já nos leopardos da África e Ásia, o gene é recessivo. Para um leopardo nascer negro, ambos os pais precisam carregar o gene, mesmo que eles próprios não sejam pretos. Isso torna o leopardo negro muito mais raro de se encontrar na natureza do que a onça preta. Essa diferença genética intriga biólogos há décadas, pois mostra como a evolução trilhou caminhos distintos para chegar ao mesmo resultado visual em espécies que estão separadas por oceanos. 4. Mestres do invisível, a vantagem adaptativa. Por que a natureza permitiria que um animal fosse totalmente preto em um mundo cheio de cores? A resposta está no habitat. Panteras negras são muito mais comuns em florestas tropicais densas e úmidas do que em savanas abertas. Nessas selvas, a luz solar raramente toca o chão, criando um ambiente de sombras perpétuas. Para um predador, ser negro é como possuir uma capa de invisibilidade permanente. Enquanto um leopardo pintado pode ser visto se mover contra o fundo escuro da floresta, a pantera negra se dissolve no cenário. Elas são o pesadelo de qualquer presa noturna.
Elas não caçam pela velocidade pura, como o guepardo. Elas caçam pela paciência e pela proximidade extrema. Quando a presa finalmente percebe que há algo ali, geralmente é tarde demais, pois a pantera já se tornou parte da própria escuridão. 5. O elemento água. As nadadoras de elite das Américas. Se focarmos na versão americana da pantera negra menos a onça pintada, menos descobrimos um comportamento que desafia o estereótipo dos felinos. Elas são apaixonadas por água. Diferente da maioria dos gatos que evita até uma poça, as onças pretas são nadadoras extremamente potentes e ágeis. Elas utilizam os rios como rodovias e campos de caça. É comum vê-las atravessando rios largos com facilidade ou mergulhando para captar presas subaquáticas. Suas mandíbulas são tão fortes que podem perfurar o casco de cágados e a pele grossa de jacarés dentro d'água. Essa adaptação aquática dá a elas uma vantagem enorme, permitindo que explorem recursos que outros predadores terrestres simplesmente não conseguem acessar. Na água, a silhueta escura da pantera parece apenas um tronco flutuando, até o momento do ataque. 6. Engenharia muscular. As escaladoras de árvores. A força física de uma pantera negra é algo que desafia a lógica, especialmente os leopardos negros, que desenvolveram uma musculatura nos ombros e pescoço que os permite fazer algo extraordinário: carregar presas muito mais pesadas que eles mesmos para cima de árvores verticais. Imagine um animal de 60 quilogramas arrastando uma gazela ou um filhote de zebra de 120 quilogramas para o topo de uma acácia, usando apenas a força das mandíbulas e das garras. Elas fazem isso para proteger seu banquete de ladrões, como hienas e leões, que não conseguem escalar tão bem. Lá no alto, a pantera negra pode comer com tranquilidade, observando o mundo lá abaixo. 7. Visão de outro mundo. O Topitam lúcido. A biologia ocular da pantera negra é uma obra-prima da evolução. Elas possuem uma estrutura atrás da retina chamada topiton lucidum. Essa membrana funciona como um espelho, refletindo a luz que passa pela retina de volta para as células fotorreceptoras. É por isso que os olhos das panteras brilham de forma tão intensa quando atingidos por uma lanterna no escuro. Isso permite que elas enxerguem com perfeição em condições onde um ser humano estaria completamente cego. Elas conseguem detectar o menor movimento de uma folha ou o tremor de um músculo de uma presa a dezenas de metros de distância na penumbra. Para a pantera negra, a noite não é escura. Ela é cheia de detalhes, formas e oportunidades. Essa visão superior as torna as rainhas absolutas do período crepuscular. 8. Entre deuses e demônios. O impacto cultural. Ao longo da história, a pantera negra ocupou um lugar de destaque no imaginário humano. No Antigo Egito, elas eram reverenciadas e sua pele, mesmo a pintada, era usada por sacerdotes em rituais de passagem. Nas Américas, os maias e astecas viam a onça preta como uma manifestação da noite e das forças do submundo, mas não de uma forma negativa. Ela era o equilíbrio necessário para o sol do dia. Na mitologia, a pantera negra muitas vezes representa o feminino selvagem, a intuição e a proteção maternal feroz. Em muitas culturas africanas, avistar um leopardo negro era considerado um presságio de grandes mudanças ou a presença de um espírito ancestral guardião. Esse misticismo todo existe porque a pantera é o epítome do mistério, algo que você sabe que está lá, mas que raramente se deixa ser visto. 9. Wakanda e o legado da cultura pop. É impossível falar de Panteras Negras hoje sem mencionar o impacto do super-herói da Marvel. Criado em 1966, o personagem T'Challa e o reino de Wakanda elevaram o animal a um novo nível de simbolismo político e cultural. O Pantera Negra não foi apenas um nome. Ele encapsulou a agilidade,
a tecnologia oculta e a força inabalável de um povo. O sucesso do filme e dos quadrinhos gerou um interesse renovado pela preservação do animal real. O conceito de vibranium e a estética afrofuturista usaram a pantera como o símbolo máximo de que o que é mantido escondido nas sombras pode ser a coisa mais poderosa e avançada do mundo. Isso transformou a imagem do animal, que antes era vista apenas como um predador perigoso, em um ícone de nobreza, liderança e orgulho para milhões de pessoas. 10. A solidão dos reis. O território de um fantasma. Diferente dos leões, que são os socialites dos grandes felinos, as panteras negras são eremitas convictos. Cada indivíduo vive em um isolamento quase total, controlando territórios que podem chegar a centenas de quilômetros quadrados. Elas não querem companhia e veem outros da mesma espécie como competidores, exceto em breves períodos de acasalamento. Elas marcam suas fronteiras com uma combinação de marcas de garras em troncos e sinais olfativos. Essa vida solitária exige uma inteligência e autossuficiência extremas, pois qualquer ferimento pode ser fatal quando não se tem um bando para te proteger. A pantera negra confia apenas em si mesma, em seus sentidos e em sua camuflagem. É essa independência feroz que a torna um dos animais mais respeitados e temidos do reino animal.